Livro de 1 Coríntios. Por que ler este livro? Lutas, rumores, facções. Está tudo aqui em 1 Coríntios. Poucas partes da Escritura revelam a humanidade dos cristãos de maneira tão vívida como este livro. Alguns outros temas são: como se deve lidar com uma sociedade obcecada pelo sexo, quanto ao divórcio é justificado, e quando os cristãos podem ou não ir à justiça. Prepare-se, você está prestes a encontrar a perspectiva de Deus sobre alguns tópicos bem interessantes. Nesse processo, verá como a igreja pode causar impacto no mundo de hoje. Quem escreveu esse livro? O apóstolo Paulo. E para quem foi escrito este livro? Para os cristãos de Corinto, importante cidade comercial da Grécia. E por que esse livro foi escrito? 2 ou 3 anos depois de deixar a igreja que havia iniciado em Corinto, Paulo ouviu notícias inquietantes. Conflitos e divisões estavam ameaçando seriamente a jovem igreja. Alguns crentes haviam se tornado espiritualmente arrogantes, causando outros problemas como conduta imprópria na área sexual, ofensas contra outros irmãos, abuso dos dons espirituais e equívocos acerca de ensinamentos cristãos básicos. Paulo escreveu buscando recuperar o equilíbrio da igreja. Sabe quando foi escrito esse livro? Provavelmente no ano 54 ou 55 depois de Cristo. E você lembra que no episódio de Romanos eu contei que as viagens missionárias de Paulo ocorreram lá pelo ano de 46 até 67 depois de Cristo? Então, a permanência de Paulo em Corinto foi lá no ano 50 até 52. E ele escreveu a carta de Coríntios no ano de 54 a 55. E o que se deve buscar em 1 Coríntios? Paulo ofereceu aos coríntios algo de que precisavam: conselhos honestos. Observe as informações diretas e práticas relevantes para a vida cristã e os relacionamentos na igreja. Você também encontrará grande inspiração nessas páginas. Aqui se encontra grande parte do que a Bíblia tem para dizer sobre os dons espirituais. Sim, a carta também traz palavras edificantes sobre o amor e sobre a ressurreição. Sabe como era a cidade de Corinto? Uma cidade importante, com uma população de mais de 500 mil de pessoas. Corinto se achava localizada num lugar ideal ao sul da Grécia, entre 2 portos marítimos. Ela tirava bons lucros do comércio que passava por estes portos. Muitos comerciantes e marinheiros visitavam Corinto e cometiam atos pecaminosos ali, que não teriam coragem de cometer em suas terras, tornando-a uma das cidades mais imorais da época. De fato, comportar-se como um habitante de Corinto era o mesmo que ser devasso. A cidade de Corinto se gabava
de possuir um teatro que comportava cerca de 20.000 pessoas. A cada 2 anos se realizavam ali jogos como os de Olimpíada. O templo de Afrodite era servido por 1.000 prostitutas que praticavam o ato da adoração. Embora exteriormente a cidade fosse bela, havia muita corrupção oculta. E como era a igreja de Corinto? Desde que muitos dos convertidos de Corinto tinham saído de ambientes imorais, a igreja sofreu inúmeros problemas. Enquanto Paulo se achava em Éfeso, a igreja de Corinto enviou 3 homens a ele com uma carta. Pediam conselhos sobre alguns assuntos. Eles também transmitiram oralmente alguns outros problemas da igreja. Paulo escreveu esta carta em resposta ao relatório e às perguntas feitas. Os capítulos tratam do relatório oral dos homens. Os capítulos do 1 ao 6, E os capítulos do 7 ao 16 das perguntas escritas na carta. Paulo estava respondendo as dúvidas daquele povo. Os problemas incluíam facções, incesto, disputa com outros crentes, ideias erradas sobre casamento e divórcio, indiferença para com outros crentes, o papel das mulheres, o uso impróprio dos dons espirituais e a negação da ressurreição de Cristo. Pense em como estes problemas da igreja devem ter entristecido Paulo, especialmente por ter sido ele um fundador da igreja de Corinto, e muitas dessas pessoas terem sido convertidas através do seu ministério. E quais são alguns assuntos discutidos nesse livro, além desses que eu estou falando, né? No capítulo 2, fala como o Espírito Santo nos ajuda a compreender a Bíblia. No capítulo 3, fala sobre características de um cristão carnal, o trono do juízo de Cristo. No capítulo 5, fala um caso de incesto e a necessidade de disciplina na igreja. No capítulo 6, fala porque os crentes não devem processar uns aos outros. Fala sobre advertências contra a imoralidade. Fala sobre casamento e celibato, casamento e divórcio. Fala sobre casamento e serviço cristão. E fala sobre um novo casamento também. O capítulo 8 fala: não insista sempre nos seus direitos. No capítulo 9 fala sobre correr para ganhar. No capítulo 10 fala para a gente glorificar sempre Deus. No capítulo 11 fala sobre o véu para as mulheres na igreja daquela época. E fala como observar a ceia do Senhor. No capítulo 12 fala sobre os diferentes dons na igreja. No capítulo 13 fala sobre o grande capítulo do amor. No capítulo 14 fala sobre correções quanto ao uso do dom de línguas. No capítulo 15 fala sobre a verdade, sobre a ressurreição. E no capítulo 16 fala sobre diretrizes para a contribuição. Então eu te convido a ler o capítulo inteiro de 1 Coríntios
E depois vem aqui nos comentários relatar sua experiência própria com a leitura, que o Espírito Santo possa ministrar e te fazer entender sobre cada versículo, como, né, o próprio livro diz que é o papel do Espírito Santo, um dos papéis dele. E a gente se vê no próximo episódio. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo, riqueza. Até o próximo capítulo.